Fala pessoal, tudo bem? Então, dando prosseguimento aqui às nossas dicas e reflexões sobre como se estudar a gramática, tomando como base o que diz o professor Gladstone Chaves de Mello, eu vou ler aqui dois trechos da obra Introdução à Filologia e à Linguística do Português, em que basicamente o professor sintetiza qual é o método tradicional de estudo da língua, né, com esse foco na gramática. Então veja só, primeiro trecho que eu vou ler, ele fala a respeito do foco inicial. E isso aqui é uma coisa muito importante. O foco inicial, para quem vai começar a estudar a gramática, não deve ser já a gramática propriamente dita, mas deve ser os bons modelos literários, os bons modelos de uso da língua, as boas formas de uso da língua, né, que nós temos acesso pelos bons textos literários, pelos bons poemas, os bons discursos, as boas obras literárias de maneira geral, dos grandes escritores. Tá? Então, o que o aluno deve fazer primeiro, seja a criança, o adolescente ou o adulto que esteja querendo fazer essa formação de linguagem, é ter contato, um contato frequente com a língua bem usada. Eu havia falado no vídeo anterior em que a crítica, né, há dois vídeos anteriores, em que há crítica as formas de ensinar a gramática, e uma das críticas, né, que o professor Gladstone faz é que o jeito que ele chama de gramatiquice de se ensinar, o jeito da gramatiquice, é o foco no erro. Né? Então o professor pega lá uma série de sentenças erradas, de orações erradas, com falta de concordância, com os termos regidos errados, com o verbo no tempo inadequado, enfim. Então pega uma série de erros e pede para o aluno ficar corrigindo. Então o aluno tem o contato frequente com o mau uso da língua. Ele fala, não pode ser assim. Ele tem que ter primeiro o contato frequente com o bom uso da língua. Né? Para que daí, de modo que ele vá já, antes de fazer a análise da língua, ele vá assimilando essas boas formas pela leitura constante. Né? Pela leitura constante, pela imitação, né? Pela assimilação para fazer pela memorização de bons trechos. Então ele chama isso aqui, esse primeiro momento, né, de apurar o sentimento da língua, o aluno criar um senso do que é bom da língua, né? E ele diz assim no trecho, então é preciso apurar o sentimento da língua, mostrar o que está certo, chamar a atenção para o que está bem, pedir olhos para as belezas e finuras da expressão, fazer sentir as tonalidades semânticas, fazer apreciar a justeza, a propriedade das diversas construções, seja no domínio da palavra estética, seja no domínio da palavra lógica. Então, quer dizer, essa primeira leitura que deve ser feita, daí ser acompanhada pelo professor, o professor mostrando ali o que está bom. Olha só como o Machado de Assis usa aqui o adjetivo, olha como o padre Manuel Bernardes usa o verbo, olha como eles constroem as frases, né? Então o professor mostrando ali para o aluno o que é bom, né? As formas excelentes, os bons usos da língua, né? Então o foco inicial é esse. E daí, ele juntando, né, esse foco inicial, ele pede também para que esse texto seja lido em voz alta. Inclusive nós temos falado sobre esse tema em lives, em textos, que é uma prática que tem se perdido. É a prática de ler esses bons textos em voz alta, sempre, porque daí nós vamos sentindo com um pouquinho mais de agudeza, essas formas, esse senso da língua vai impregnando um pouco mais nos nossos ouvidos, e tanto para a nossa capacidade de compreensão quanto para a nossa capacidade de escrita, isso melhora muito. Tá? Então ele diz assim: de modo que é necessário insistir na leitura corrente e expressiva, com os termos devidamente compreendidos e buscados ao dicionário pelo próprio aluno. Coisa fundamental. Tá? Segue dizendo: para escândalo dos modernistas, direi mais. É da maior conveniência mandar decorar poemas e páginas lapidares em prosa, que funcionarão como exemplos e sugestões para o bom emprego das formas. Então, em resumo, o primeiro passo não é entrar na gramática. O primeiro passo é ter contato com a língua, com o melhor da língua, com o melhor que já foi produzido da nossa língua, e um contato de reconhecimento e assimilação, certo? Começa assim.
E aí ele vem com a cereja do bolo. Aí ele tem um trecho aqui que resume muito bem qual é o método tradicional de aí sim entrar com o estudo da gramática. Olha só o que o professor diz, né? Despertada a atenção para o texto inteligentemente escolhido. Então, primeiro, o foco inicial é o texto inteligentemente escolhido. Quer dizer, então o professor que vai trabalhar o texto, ou o adolescente, o adulto que está fazendo autoeducação, primeiro ele tem que fazer um trabalho de escolher o texto. De passar por uma antologia aí da nossa língua, perceber quais são os melhores escritores, o que eles melhores escolheram e ter esse material como base, né? Então, isso que ele chama de texto inteligentemente escolhido, né? Então, despertada a atenção para o texto, passará este a ser centro de interesse e ponto de partida. Então, o texto é o centro do interesse e o ponto de partida para 1000 comentários relativos à prosódia, à grafia, ao vocabulário analógico, à formação de palavras, ao flexionismo, as flexões das palavras, à sintaxe, à estilística, à etimologia e à semântica. Quer dizer, todos esses níveis aqui de estudos da língua, né, passando desde ali da morfologia elementar tal, até a estilística, tudo isso aqui deve ser estudado não em primeiro lugar ou principalmente em abstrato, assim, fora do texto. Não, é dentro do texto, que é o foco de interesse. Quer dizer, é para compreender melhor aquele texto excelente, entender de maneira mais clara ali como aquilo se construiu. É para isso que nós usamos o ensino o estudo da gramática, das regras, da sistematização e por aí vai. E ele continua dizendo assim: ministram-se assim conhecimentos assistemáticos mais vivos. Isso aqui é muito bom. O que é esse assistemáticos mais vivos? Quando você está ali lendo bom texto e tirando essas lições dos vários níveis da linguagem a partir do texto, pode ser que você numa hora esteja falando de classe de palavras e numa outra hora falando de algum aspecto de estilo, em outra hora de alguma função sintática e em outro momento falando de etimologia. Pode ser que você esteja fazendo isso sem uma ordenzinha muito bem marcada ali dentro, mas a coisa está viva, porque há um texto ali sendo lido, sendo compreendido, e o discurso, ele só se atualiza, a linguagem só funciona ali no ato mesmo, naquele discurso concreto. É ali que está havendo alguma comunicação e o interesse está ali dentro, não na palavra abstrata, nas formas abstratas, né? Então, por isso que é assistemático, mas é vivo, né? Está ali num texto real, concreto, né? Escrito por um grande escritor. Então, pode-se abrir mão da sistematização do ensino gramatical para ter um contato mais intenso com esse texto, né, real. Então é uma coisa viva. E aí, olha só, daí ele compensa isso aqui, né? Que de resto facilmente se podem estruturar mediante um paralelo ensino discreto e racional da gramática. Então, quer dizer, ele não dispensa o ensino da gramática seguindo uma ordem, né? Passando lá dos princípios ali, da morfologia até os níveis mais altos. Ele não dispensa, mas olha, isso aqui pode ser feito em paralelo, de maneira discreta ali e tal, né? Ele é paralelo e complementar, né? Mas ele não precisa ser feito primordialmente, né? Então, o que é primordial é a leitura do texto e o ensino sistemático da gramática, mediante ao que o texto sugere, ao que o texto proporciona de ensinamentos, tá? E por fim ele diz o seguinte, né? Daí ele finaliza assim: as observações estilísticas vão afinando o gosto do aluno e vão lhe desenvolvendo o senso das distinções, que lhe permitirá prosseguir por conta própria num crescendo de vital aproveitamento. Essas observações estilísticas é quando lá o professor, né, ele vai explicando por que o poeta utilizou esse termo e não aquele, e por que nessa ordem, né, e não aquela, e por que, olha só, e consegue mostrar como um determinado escritor constrói uma descrição e como outro constrói a descrição, inclusive de coisas muito parecidas, e consegue mostrar então as preferências de um em detrimento das preferências do outro. Tá? E aí o aluno então vai criando esse senso de distinções, das possibilidades, das várias possibilidades de uso expressivo da língua, né? Então, na medida que o professor vai fazendo isso,
O aluno vai ganhando esse senso de distinção, né? De modo que daqui a pouco ele possa fazer sozinho. Então, todo o foco disso aqui é dar essa série de instrumentos aqui para que daqui a pouco o aluno consiga fazer toda essa leitura muito profunda desses melhores textos da língua, só que sozinho, com autonomia. Tá? Bom, então, finalizando, todo aquele universo da gramática normativa, que é importante, né, que é a sistematização dos bons usos da língua, tudo isso serve para que a criança, o adolescente, ali, o adulto que está assimilando a língua, ele tenha um instrumento para distinguir, fazer distinções de coisas que ele já está assimilando. Né? Está assimilando pela leitura constante e assimilação das boas formas da língua. Tá? Então a gramática serve para isso. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.